é? Nós temos que analisar todas elas para estudar o erro das demais. Podemos seguir? Vamos então para a letra B. O endosso produz os mesmos efeitos de uma cessão civil de crédito. E aí? Para tudo, hein, se você errar. Endosso é igual cessão civil? Claro que não. O endosso servia para transmitir e garantir o título de crédito. E a cessão? A cessão só serve para transmitir. Tá certo? Lembrando que se o endosso era póstumo, aí sim, os efeitos da cessão civil e do endosso eram os mesmos. Beleza? Tudo bem? Então a letra B está errada, porque são institutos com efeitos diferentes. Vamos para a letra C? Vamos lá. Letra C. O endosso transfere a Luana a posse, não a propriedade do título de crédito. Ué, quando eu faço o endosso e na questão caiu o endosso, ponto, a gente está falando de transmitir e de garantir o título de crédito. E essa transmissão é uma transmissão de propriedade. Agora, como nós estamos estudando, quando que eu transfiro apenas a posse? No endosso impróprio. Lembra? Endosso calção, endosso mandato? Então, nesses dois tipos de endosso, eu estou transmitindo apenas a posse. No mandato, eu transmito a posse e dou poderes, como numa procuração. E na calção, eu transmito a posse e dou o título como uma garantia de uma outra obrigação. Eu uso o título de crédito como penhor. Tudo bem? Então, cuidado, hein? A regra é a transmissão de propriedade e a exceção, a transmissão de posse no endosso impróprio. Endosso mandato, endosso calção. Tudo bem? Letra C, portanto, errada. Vamos para a letra D? Olha aí. O endosso de Paula será nulo de pleno direito se a obrigação consubstanciada no cheque já estiver vencida. Cuidado, não tem nada de nulidade. Se o endosso for feito depois do tempo que você poderia cobrar esse cheque, a gente tem aquela situação do endosso póstumo. E aí a única diferença é que o endosso perde a força de garantia e serve apenas para transmitir. Mas não tem nada de nulidade, hein? Isso é loucura de examinador para fazer com que a gente se enrosque. Não tem nada disso. E aí, foi fácil? Deu para acertar essa com tranquilidade? Beleza, hein? Essa foi fácil. A outra, você vai ver que texto enorme. E a gente na outra vai precisar desenhar enquanto a gente vai lendo. Podemos ir para a próxima? Tudo bem? Letra A é o nosso X da questão, hein? Vamos lá então, na nossa segunda questão do dia. Marcos, empresário individual, emitiu uma duplicata contra Lucas, no valor de R$5.000, com praça de pagamento em Brasília, Distrito Federal. Após isso, Marcos colocou o título em circulação, endossando-o a Mateus, que por sua vez, também por endosso, transferiu-o a João. A par do endosso, Mateus fez vir a duplicata em seu favor aval de Josué, cônjuge de Maria, acerca do protesto da duplicata mencionada na situação hipotética acima, assinale a opção incorreta. Já viu que a casa caiu, né? Mas primeiro, você já percebeu que essa questão ela induz você à prece? Momento bíblico. Não confunda. Daqui a pouco você vai estar nos assistindo e vai falar, gente, mas será que eu coloquei em algum desses canais com pregação? Porque é quase isso. Veja que Marcos é quem emitiu a duplicata, Marcos o evangelista, tá bom. Mas não bastasse Marcos o evangelista ter emitido a duplicata, diz que ele passou a duplicata para Lucas, que é o outro evangelista, não é verdade? O médico, tá bom. Mas aí, o que o Marcos fez?
ele endossou para Mateus, o terceiro evangelista, cobrador de impostos. Tá vendo, hein? Você não está em canal errado. Não mude de canal, nós continuamos na questão. E ainda, para piorar a história, ele pegou um aval, esse Mateus, de Josué. Você lembra quem era Josué? É aquele que substituiu Moisés na entrada da terra prometida. É, o que eu posso fazer. E pior, o Josué era casado com Maria. Claro que Maria é o básico da prece. Você se lembra, né? Mãe de Jesus. Se é uma coisa que a gente não pode errar no momento de fazer uma prova, é acertar a prece. Então a gente já conseguiu se nortear, não é? É claro que ele não podia deixar de fora João que também era um endossante. João, aquele que era o discípulo de Jesus, o mais jovem, o que ficou com Maria aos pés da cruz. Tá certo, eu sei que você não está assistindo um programa de evangelização, mas veja que a questão, ela praticamente nos chama para isso. E só para piorar tudo, o examinador ainda quer a frase errada. Não esqueça de assinalar isso, senão você vai encontrar a certa, vai ficar feliz da vida e vai ter errado. Então, olha só, a gente vai ler a frase e aí a gente volta no texto para saber se a frase está certa ou não, tá bom? Isso tudo porque são muitas informações. Lembra, nós estamos procurando a errada. Vamos lá? Letra A. Para que João possa cobrar de Mateus, é imprescindível o protesto do título. Opa, olha só. Quando que o protesto é obrigatório? A gente vai falar disso numa outra oportunidade, mas o protesto é obrigatório ou para suprir o aceite ou para acionar um coobrigado. Então, se o credor quiser cobrar endossante ou avalista, ele precisa protestar. Vamos olhar a questão para ver quem que era cada um dos envolvidos? Olha só. Na questão que você vai ler novamente, olha ela aí, olha só. Mateus, ele fez vir a sua duplicata, o aval de Josué, mas veja só, o Mateus quer cobrar de João. João era o endossante anterior, portanto é um coobrigado, entendeu? Então a letra A, que a gente vai ler de novo, está falando de um credor que pretende cobrar um endossante. Toda vez que o credor tem que cobrar um endossante, ele é obrigado a protestar. Vamos ler então a letra A? Olha só. Para que João possa cobrar de Mateus, é imprescindível o protesto do título. Tá certo. Por quê? Porque o protesto é essencial toda vez que eu tenho que acionar um coobrigado. Tá bom? Vamos ler a letra B? Olha só. Letra B. O protesto deve ser tirado na praça de pagamento constante da duplicata, ou seja, em Brasília, Distrito Federal. A letra B também está certa. Por quê? Porque o protesto é feito no local do pagamento. E qual que é o local do pagamento? Você não se lembra? Vamos mostrar de novo aí a pergunta para que você verifique qual é o local do pagamento. Vamos olhar? Olha só. Marcos, empresário individual, emitiu uma duplicata contra Lucas no valor de R$5.000 com praça de pagamento em Brasília. Portanto, é isso mesmo. Brasília é o local onde eu vou protestar o título. Portanto, essa também é a certa. E nós estamos procurando a alternativa errada. Vamos então a mais uma alternativa? Vamos olhar agora a letra C. Quem sabe? Vamos lá, letra C. Caso não seja exercida a faculdade de protestar o título por falta de aceite, não se elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Veja só, na duplicata, eu posso protestar por 3 razões diferentes. A primeira razão é por falta de aceite. O que era o aceite mesmo? Era o reconhecimento do devedor principal que acontece num ato posterior à emissão.
Então veja, o correto é que o devedor